Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação aqui da TV Câmara, pelo canal 4 da NET e também agora pelo canal 61.4, em sinal digital, canal aberto. Você pode acompanhar esse programa e toda a nossa programação acessando também o nosso site, www.riopreto.sp.leg.br. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no Câmara Cidadania o Dr. Miguel Zerati, urologista e diretor de uma das grandes cooperativas médicas aqui de São José do Rio Preto. Obrigado, doutor, pela sua presença. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Hamilton. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. É um privilégio desfrutar esses momentos aqui. Doutor, o senhor é diretor de uma das grandes cooperativas de trabalho médico aqui em Rio Preto. Esse ano, inclusive, ela foi premiada pela Associação Comercial e Industrial de Rio Preto, a ACIRP, como empreendimento do ano. Como é que é dirigir uma entidade desse porte e os desafios? Ela é uma grande responsabilidade. A nossa cooperativa, ela vem se destacando no cenário nacional por ser uma das maiores, mais sólidas, das que melhor remunera os seus médicos. A gente tem os melhores índices da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, em relação a todas as exigências que nos são cobradas diariamente pela nossa agência reguladora, e a gente tem mantido um nível próximo à excelência nesse cenário que está tão difícil nesse momento. Então, recentemente, nós tornamos a ganhar o prêmio de empresas com o melhor lugar para se trabalhar. Nós temos o segundo lugar do Brasil em sustentabilidade. Nós temos o índice máximo de pontuação de menor reclamação dos clientes. Pegamos o segundo lugar do Brasil esse ano. Então, é uma cooperativa, como você falou, de grande porte. É uma cooperativa que requer realmente muito trabalho, muita dedicação. Nós somos em 1.400 sócios, né? São nossos cooperados, e 250 mil usuários hoje. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque a tecnologia vai cada vez mais surgindo, nos desafiando. Nós temos que acompanhar isso, nós temos que dar ao nosso usuário a melhor medicina possível, o melhor tratamento, desde que esteja no rol da ANS. A ANS é a nossa agência reguladora, assim como existe a Anatel, a telefonia, a ANAC, enfim, a ANS é a nossa agência. Então, nós cumprimos todas essas metas, nós queremos que os nossos cooperados tenham condições de prestar uma medicina de ponta e que os nossos usuários recebam o tratamento muito adequado. E receber esse prêmio da ACIRP coroou para a gente um esforço assim, magnífico. Nós construímos o nosso complexo de saúde com verba própria, sem nenhum financiamento. Nós investimos 45 milhões de reais. Posso te dizer que é um exemplo hoje de funcionalidade, prestação de serviço à comunidade, de qualidade técnica, médica. Nós temos unidade de quimioterapia, unidade de vacinação. Há uma distinção entre pronto atendimento adulto, pronto atendimento infantil. Nós temos farmácia, nós temos, enfim, Unimed Lar. Hoje, Unimed Lar é o que a gente chamava antigamente de home care. É aquele paciente que já saiu do hospital, mas necessita cuidados. Você vê, hoje nós temos 600 pessoas em home care. A gente fala até que é o maior hospital de Rio Preto. Por quê? Porque os nossos médicos, os nossos enfermeiros vão nos domicílios para continuar administrando medicamentos, curativos, tratamentos. Enfim, a nossa cooperativa hoje assumiu um pioneirismo nacional. Nós recebemos visita de Belo Horizonte, de Curitiba, de Campinas, de Vitória, que vêm nos visitar para conhecer o nosso produto, conhecer a nossa prestação de serviço. Então, esse reconhecimento da ACIRP, e foi por unanimidade
que todos os diretores da CIRP nos conferiram esse prêmio de maior empreendimento do ano, disputando com, você sabe bem como é o mercado aqui em Rio Preto, com shopping centers, com supermercados de grande porte. Mais que acabaram, segmentos, né, doutor? Segmentos enormes. Então, para a gente foi uma distinção muito grande. Nós nos sentimos assim muito honrados, muito felizes. Isso veio assim coroar um trabalho das diretorias anteriores, porque isso não começou comigo, evidentemente. Isso é um trabalho que vem sido cada vez mais solidificando, e os nossos colaboradores hoje, que nós estamos beirando 900 colaboradores, nossos gerentes, enfim, olha, a gente viu com muita, sabe, eu agradeço muito a CIRP, aproveito a TV Câmara para isso, já agradeci no momento da premiação, realmente nós ficamos assim muito orgulhosos por esse prêmio. Doutor, é só para deixar um pouquinho mais tranquilo o telespectador, principalmente o riopretense. A mesma cooperativa teve problemas na capital paulista. Falta de gestão financeira, administrativa. Aqui em Rio Preto, o telespectador, a população pode ficar tranquila? Pode, pode sim. O sistema é todo englobado, o sistema é um sistema único, mas as administrações são individualizadas. Então, nós não temos nada que arcar com a dívida de São Paulo. Infelizmente, eles nos devem e dificilmente nós vamos receber isso. Mas o nosso usuário aqui, os nossos cooperados, eles estão seguros. A nossa cooperativa é uma cooperativa sólida, é uma cooperativa que está relativamente tranquila. Hoje em dia, com a situação econômica do país, a gente fica muito preocupado com vendo aumento de desemprego, inadimplência, situações ainda de futuro incerto. Então, preocupa o cenário de um modo geral, o cenário econômico, porque são firmas que são nossos clientes e tudo mais. Agora, a nossa situação econômica é sólida, é estável e também nós somos fiscalizados constantemente pela ANS. E conforme for o balanço do mês, eles já fazem uma intervenção. Essa cooperativa que você citou em São Paulo, ela já estava há 2 anos e meio sob intervenção da ANS. E tentaram por várias maneiras essa recuperação, que não foi conseguido. Isso acaba afetando o sistema de um modo geral, mas localmente não nos afeta, porque nós, felizmente, estamos sólidos. Inclusive, nós tínhamos um parcelamento com a prefeitura aqui de ISS, e o prefeito, talvez precisando de uma captação maior financeira, abriu um programa de desconto e uma dívida que era de 10 milhões, que estava em refis. Ele nos deu 30% de desconto, nós quitamos à vista agora, 7 milhões de reais. Então, estamos com todas as certidões negativas em dia. Então, esse financiamento foi da época do prefeito anterior, que foi feito pela nossa cooperativa. Hoje ela foi quitada à vista. Então, isso mostra realmente a nossa solidez financeira. Isso é muito bom saber. Inclusive, o telespectador agora pode ficar mais tranquilo. Doutor, nós vamos mudar um pouquinho o foco. Nós vamos falar exclusivamente de plano de saúde. Uma dúvida minha, em geral. Plano de saúde, seguro-saúde, qual a diferença? Existem 3 tipos vou chamar assim, de plano de saúde. Existe o plano de saúde normal, que são aqui em Rio Preto tem vários. Existe o seguro-saúde e existe o de autogestão. Autogestão são aquelas firmas, por exemplo, tem o Banco do Brasil, que tem o seu plano próprio, tem a Telefônica, a antiga Telefônica, enfim, são planos próprios, autogestão. Eles mesmos fazem a gestão. O plano de saúde, você paga uma mensalidade e essa mensalidade te dá os benefícios do plano de saúde. E tem vários tipos de plano de saúde. Tem aqueles que visam lucro. Então, eles, de um modo geral, eles querem ter lucro, benefícios. E existem as cooperativas médicas, que, ao nosso ver, são os ideais. Porque todo o dinheiro, todo o ganho é revertido para os cooperados. Então, não há nenhum interesse de ter lucro para os sócios, é revertido em benefício. E existem os seguros, que são aqueles que você
paga uma mensalidade e depois você é reembolsado de uma maneira, dependendo da faixa que você tem, você pode ir aonde você quiser, você tem um seguro determinado que te reembolsa. Essa basicamente são a diferença dos planos. E entre os planos existem várias modalidades de plano também. A partir de quando a pessoa pode utilizar o plano de saúde? A partir de que idade? Como que acontece isso, doutor? Ela pode usar até no momento do nascimento. Então, se a mãe gestante tiver o nenê e em seguida ele tiver algum problema, ela já está coberta, o nenê já está coberto. Imediatamente ele pode usar. Então, o plano de saúde ele é usado assim, de uma maneira imediata para algumas situações. Quando você vai adquirir um plano de saúde, geralmente, na faixa etária da criança e do adolescente, não existe assim uma carência. A criança já pode usar, porque geralmente a criança e o adolescente, dificilmente eles têm alguma doença, assim, algum problema mais sério. Mas o adulto, aí existe uma carência para a utilização de certas situações. É o que a gente chama assim de doenças pré-existentes. São doenças pré-existentes. Então, você já fez, por exemplo, uma cirurgia cardíaca e você quer adquirir um plano de saúde. Então, para você poder usar para determinadas situações de cirurgia cardíaca, existe uma carência para você usar. Ok, então. Nós vamos continuar falando mais sobre o plano de saúde. Nós vamos para um pequeno intervalo, doutor. A gente volta já já. Câmara Cidadania, em 1 minuto só. Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Sigiloso e à disposição de todos os cidadãos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para dúvidas, informações, orientação e apoio no tratamento daqueles que usam drogas, ligue pra gente. A gente liga pra você. Ministério da Justiça, Governo Federal. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Eu sou Paulo Henrique Ganso do São Paulo. Sou Luiz Fabiano, atacante do São Paulo. Eu sou o Denis, goleiro do São Paulo. Quem fala é o Allan Kardec, atacante de São Paulo, e eu tô aqui para dizer que o racismo É a maior bola fora, dentro do futebol e na vida também. Vamos dar um cartão vermelho pro racismo. Faça parte desse time. Estamos de volta com o programa Câmara Cidadania, aqui pelo canal 4 da NET e também agora pelo canal 61.4 em sinal digital, canal aberto. Você pode assistir esse programa e também toda a nossa programação acessando o site www.riopreto.sp.leg.br. Hoje temos a ilustre presença do Dr. Miguel Zerati, que é urologista e diretor de uma das grandes cooperativas médicas de Rio Preto. Doutor, quais são os prazos máximos? O senhor falou no bloco anterior sobre carência. Quais são os prazos máximos de carência? O máximo são 2 anos. 2 anos. A partir daí não existe carência nenhuma. Então, mesmo que você tenha qualquer doença séria, doença grave, e você, a partir de 2 anos, você pode usar. E é importante salientar, Milton, que se houver um caso de urgência, urgência ou emergência, aí não existe carência. Certo. Então, por exemplo, se você tiver, você tem uma pré-existência, uma doença pré-existente, mas você precisa ter um mal súbito e precisa do atendimento, você vai ser atendido. A urgência
inegável, entendeu? Quando a gente fala de carência, a gente fala para procedimentos eletivos. São aqueles que não são urgentes. Ok. Eu acho bom frisar, porque geralmente as pessoas às vezes confundem, né, esses prazos de carência. Eu queria saber agora, doutor, os planos de saúde, eles são obrigados a cobrir as próteses, órteses? São. O que funciona é o seguinte, hoje a tecnologia nos impõe inovações, felizmente para nós como pessoas e para os nossos usuários, e os planos são obrigados a cobrir órteses e próteses e materiais especiais, é o que a gente chama OPME. O que acontece muitas vezes é que há um abuso e que há uma distorção. Porque qual é a regra da ANS? A regra da ANS é a seguinte: se existir uma prótese nacional e ela for aprovada pela Anvisa, que é a agência regulatória, você não precisa usar uma prótese importada. E não deve dar. A ANS te resguarda esse direito. Se você não tiver um similar nacional, você é obrigado a dar o importado, se houver. O que muitas vezes acontece é que algumas pessoas, ou médicos, ou usuários, por desconhecimento, ou até por querer um benefício maior, ele quer usar uma prótese importada e que não tem indicação. Então, é essa a regulamentação. Desde que haja um similar nacional, é esse que é utilizado. Se você quiser, olha, mas eu acho que é melhor usar uma importada. Pode até ser, mas aí os planos de saúde não são obrigados a cobrir. E muitas vezes as pessoas confundem isso. Confundem no sentido de querer achar que o plano de saúde ou a cooperativa está os lesando. E não é bem assim. Então, e muitas vezes nós recebemos medidas judiciais por causa disso, isso acaba onerando não só a cooperativa, mas muitas vezes o usuário, porque essas liminares depois caem. E houve, vocês estão acompanhando todos, uma grande distorção nacional na utilização de OPME, que necessitou uma CPI, está em curso uma CPI. Nós fomos obrigados a mandar todas as próteses que foram colocadas aqui em Rio Preto e região onde a gente atua, para o Congresso, o médico que colocou, o paciente que usou e a firma que vendeu, com as notas fiscais. Porque haviam indícios de superfaturamento, de mau uso. Então, a gente tem uma auditoria muito séria, muito responsável. De maneira nenhuma nós queremos prejudicar o usuário. Mas sempre que ocorre alguma dúvida, a ANS, ela faculta a uma terceira opinião. Então, por exemplo, o médico pede, quero tal prótese. Se o meu auditor falar, essa prótese não é indicada, aí de comum acordo escolhe um outro médico, que chama terceira opinião. Essa terceira opinião vai julgar se realmente, porque pode haver discordância de conduta, muitas vezes. Essa terceira opinião vai julgar, é necessário fazer ou não é necessário. Então, é assim que funciona, e desde que seja uma prótese que tenha indicação, que seja padronizada, porque também muitas vezes as pessoas se iludem pela internet e veem materiais, por exemplo, que não são aprovados pela Anvisa, que não são regulamentadas. Então, eu gostaria de fazer isso, e não é bem assim, da maneira que ela gostaria. Então, existe padronização pela Anvisa e existe padronização pela ANS. E isso está tudo dentro de um rol. A ANS solta um rol. O que é o rol? O rol são os procedimentos autorizados. Agora, em janeiro, vai sair outro rol. De 2 em 2 anos, a ANS solta um novo rol com as novas tecnologias que são empregadas, e nós, como plano de saúde, somos obrigados a acatar. Então, o que estiver dentro do rol, os planos de saúde cobrem. No caso, por exemplo, se o paciente desconfiar que o profissional médico está oferecendo uma prótese importada, a pessoa então já deve perguntar se existe uma prótese nacional, porque ela é regulada, não é? Como o senhor bem disse,
porque senão aí se caracteriza também em abuso. Exatamente. É exatamente isso. Das duas maneiras, tanto do médico quanto do usuário, tem que ter um pensamento que cerca toda a retidão do processo para que não haja nenhum superfaturamento, nenhuma superindicação. Tá certo, doutor. Outro assunto também muito discutido hoje em dia é a portabilidade dos planos de saúde. Como é que funciona isso, doutor? Bom, a portabilidade é aquele usuário que tem um plano de saúde migrar para outro plano de saúde. Então, ele tem um númerozinho na carteirinha dele como usuário. Ele entra no site da ANS, tem lá uma janelinha, portabilidade. Ele digita o número dele. Ao digitar o número dele, já sai automaticamente no site o que ele tem direito. Então, por exemplo, ele tem direito a trocar de plano de saúde sem carência, mas em determinadas áreas. Não é assim uma portabilidade ampla, geral e restrita. Então, ele pode trocar da nossa cooperativa para um outro plano de saúde ou vice-versa, mas seguindo aquelas normativas da ANS. Então, isso é fácil para o usuário saber. É lógico que se ele for num plano de saúde, ele vai ser informado, mas ele pode sozinho entrar no site, digitar e ele vai ser, eu tenho direito a isso, isso, isso. E aí ele entra no outro plano de saúde sem carência nenhuma. Então elimina-se a carência e elimina-se a pré-existência, desde que cumprido aquelas exigências. Ok. As operadoras, doutor, elas podem dificultar a aquisição de um plano por parte de pessoas com deficiência ou até mesmo idosas? Elas não podem, mas elas fazem Elas isso. fazem isso. Elas não podem. Aqui, a nossa cooperativa não faz. Isso foi até matéria do Fantástico há pouco tempo. Aqui em São Paulo, ninguém estava aceitando idosos com patologias prévias nos chamados planos individuais. Porque são pessoas que têm um gasto excessivo e não seria interessante para a cooperativa ou para os planos de saúde. Mas aqui, a nossa cooperativa, de maneira nenhuma faz isso. Nós aceitamos todo mundo. É evidente que há um custo diferenciado e há aquilo que eu falei para você, que é uma carência para determinadas áreas. Mas ninguém é impedido de entrar na nossa cooperativa. Um plano de saúde do tipo empresarial, doutor, ele é extensivo aos aposentados? Ele é extensivo. Depende da empresa. Também tem isso. Esse é o problema, por exemplo, assim, porque a empresa ou o dono da empresa faz o que ele quiser. Normalmente, o que eles fazem, eles dão um tempo, algumas dão 6 meses, 1 ano, e algumas são empresas, geralmente são as empresas maiores. Elas agem muito menos com o coração do que com a razão. As empresas menores, desde aquele funcionário se aposentou com eles, muitas vezes eles os mantêm. Da nossa parte, como presidente da cooperativa, não há problema nenhum isso. Isso é legal. É que vai arcar, vai pesar para o empresário. Então, esse usuário vai envelhecer, vai gastar mais. Então, a maioria dá um prazo de 6 meses, algumas 1 ano. A partir de 1 ano você já não vai ter mais plano de saúde. Algumas mantêm. Em relação a gente, como operadora de saúde, não há nenhum problema, nenhuma restrição. Isso, obviamente, está em contrato. Quando se faz um contrato empresarial, a pessoa deve ficar ciente que pode acontecer isso. A empresa mesmo, ela deve fazer ciência ao empregado, né, doutor? Porque as empresas, elas atuam de várias maneiras. Há empresas, por exemplo, que pagam a mensalidade integral para o seu usuário. Há empresa que paga 50%. Há empresa que paga quase nada. Ou, enfim, só faz o plano para beneficiar, porque o plano coletivo, o empresarial, ele sai mais barato, porque dilui entre as vidas e, então, acaba fazendo assim.
Mas o que acontece é uma resolução de cada um, de cada empresa tem a sua normativa. Não existe uma maneira única deles agirem. Tá certo, então. Doutor, o papo tá bom, o tempo nosso já acabou, infelizmente. Agradeço mais uma vez a sua presença e conte sempre com a gente, TV Câmara. Eu que agradeço, foi uma satisfação muito grande, prazer estar com você, uma honra mesmo, e gostaria muito de cumprimentá-los a todos, meu amigo Dorival, que me incentivou muito para vir aqui, e estou à disposição para quando vocês precisarem. Muito obrigado. TV Câmara, o canal do Legislativo.